Quem aqui é dorameira de longa data já percebeu que os roteiristas das séries asiáticas não estão nem um pouco preocupados se a gente tem dinheiro para pagar terapia, não é mesmo? E assim eles muitas vezes entregam uma série linda, com roteiro perfeito, atores deslumbrantes, mas quando chega no final, quando não nos deixam em lágrimas, ficamos com uma baita de uma interrogação e a gente fica assim: oi, é esse mesmo final? Por isso trouxe 3 séries com finais não tão agradáveis, na minha opinião e na opinião de algumas outras centenas de pessoas. Deixemos de enrolação e vamos para minha lista. Comecemos com Meu Amor das Estrelas. Lembro bem que demorei a assistir esse drama, pois eu sou dessas que julga o livro pela capa, infelizmente, e por alguma razão eu não gostei da falta de divulgação da série e só assisti após ver um outro drama com o protagonista, que é o Kim So-hyun. A propósito desse drama foi A Lua que Abraça o Sol, muito bom por sinal e eu recomendo. Esse é o mesmo ator de Tudo Bem Não Ser Normal. Vocês já perceberam que o meu coreano é perfeito, então eu pronuncio o nome deles corretamente. Só que não, né, gente? Mas vamos seguindo em frente. Aqui temos uma comédia romântica com fantasia. Há 400 anos, o alienígena Dong Min-jong veio à Terra em uma rápida missão, mas algo sai errado e ele não consegue retornar ao seu planeta. Desde então, ele passa a viver na Terra como se fosse um humano qualquer, apesar de ter superpoderes, como por exemplo grande força e velocidade, excelente visão e audição. Assim que chegou aqui, ele conheceu e se apaixonou por uma jovem que foi seu primeiro e único amor, mas infelizmente ele a perdeu muito precocemente. Desde então, nosso alienígena assimilou que criar relacionamentos com os terráqueos ou interferir nos seus assuntos era algo que ele não deveria fazer. Por isso vive uma vida discreta e solitária até o dia em que ele topa com a famosa atriz Cheon Song-hee, que acaba de se mudar para o apartamento ao seu lado. A atriz que interpreta a Song-hee é a Diana Jun, bem conhecida por seu papel como uma sereia em A Lenda do Mar Azul, outra série muito boa por sinal, e eu recomendo. Eu simplesmente adorei o personagem dela. Além de ser muito bonita, ela é hilária, espalhafatosa, mas não é muito inteligente. Ou seja, é o oposto do Dong Min-jong. Acontece que a Cheon Song-hee é a reencarnação do primeiro amor dele. Por isso, mesmo ele não querendo se envolver, será difícil, pois ela vive envolta em perigo. Assim, não demora muito para os dois estarem bem apaixonados. Acontece que em 3 meses um cometa passará pela Terra e é essa a oportunidade que Dong Min-jong esperava há mais de 400 anos para retornar ao seu planeta. Como esse foi um dos primeiros doramas que assisti, naquela época eu não tinha o hábito de ler os comentários para pegar algum spoiler sobre o final, para não sair tão abalada. Então, conforme os episódios foram passando, eu fui alimentando esperanças e criando minhas hipóteses para um final feliz entre eles. O cometa aparece e Dong Min-jong é, digamos, abduzido. Ele simplesmente desaparece, deixando a Song-hee desolada e a gente também, é claro. 3 anos se passam e ela não consegue perder as esperanças de que seu amado retorne à Terra. E isso de fato acontece, mas ele aparece sempre por poucos segundos e então desaparece. Faz isso umas 3 ou 4 vezes, até que a última vez ele permanece na Terra ao lado de sua amada por 1 ano e 2 meses e então desaparece outra vez. Aí nós já estávamos nos minutos finais da série. No instante, após o desaparecimento dele, a série termina focando no rosto da Song-hee, olhando para as estrelas. Dessa vez, ela não está mais desolada como antes, apenas seus olhos estão tristes, deixam a entender que ela se conforma com aquela situação, pois ela tem a convicção de que ele retornará um dia. Me lembro bem da sensação de profunda tristeza que eu senti. Mesmo assim, é uma série que eu realmente indico, pois, como já disse uma outra vez, dorama a gente curte o processo e essa série é simplesmente sensacional. Atores lindíssimos, enredo coerente, química e atuação perfeitas. Sem contar que é uma série que mistura comédia, romance e drama, ou seja, no minuto você está triste, com o coração apertado, mas em sequência já está rindo, e é tudo muito dinâmico e natural, como somente os doramas coreanos conseguem ser.
A Mulher do Rei. Ai, gente, eu adoro série histórica, então não tinha como eu não colocar uma aqui. Esse é aquele tipo de drama onde o personagem principal é um anti-herói do início ao fim, fazendo você amá-lo e torcer por ele, apesar da criatura ser do mal. A Mulher do Rei é uma série chinesa baseada na história real do primeiro imperador da dinastia Qin, que deu origem à China atual, pelo menos foi isso que eu entendi. E para quem conhece o universo dos dramas chineses, essa série vem com uma dupla de atores bem populares. A protagonista é a Juraba, e confesso que assisti por causa dela, pois diferente da série anterior, esse aqui eu li os comentários, então eu sabia que o final não era satisfatório. Vamos ao enredo. Os 3 personagens principais se conhecem quando crianças. Temos a Gong Su-li, que é interpretada pela Juraba, o Jin Ke, que cresceu com ela, pois ele era discípulo do avô dela, né? E o Ying Zheng, que logo se tornará imperador aos 13 anos de idade. Após o encontro dessas 3 crianças, os 2 primeiros se separam de Ying Zheng, que nunca mais os vê. Os anos passam e Ying Zheng agora é imperador de sua nação, adulto, casualmente reencontra a Su-li, que era a mulher mais linda da região daquela época. Depois que eles se separam novamente, o jovem imperador se dá conta de que estava apaixonado por ela, então espalha retratos da bela jovem por todos os cantos do país, intimando-a a se apresentar a ele. Ela não sabia que o imperador e seu novo amigo eram a mesma pessoa, então ela e Jin Ke, que eram apaixonados um pelo outro desde sempre, fogem por um tempo, mas o rei finalmente a coloca em uma situação que ela precisa se entregar. Por isso, Su-li vai até o palácio com seus próprios pés. Mas antes, ela vive uma noite de amor com Jing Ke e fica grávida dele. Ao chegar no palácio, para sua surpresa, ela descobre que o tirano imperador era, na verdade, Ying Zheng, e contra sua vontade, ela se casa com ele. Uma boa parte da série gira em torno dos conflitos dentro do harém do rei, que possui muitas esposas, como era o costume da época. Claro, Su-li é a mais atingida nesses conflitos, já que fica escancarado que ela é a preferida do rei. Pouco depois, o rei descobre sobre a gravidez dela, mas aceita seu filho, já visando usar a criança para mantê-la ao seu lado sempre. Durante um tempo, Su-li odiava o rei genuinamente, mas acontece que ele aos poucos vai ganhando o coração dela, até que ela finalmente esquece o seu antigo amor e se apaixona verdadeiramente pelo rei. Infelizmente, o final é um verdadeiro banho de sangue, tudo porque o imperador nunca confiava em ninguém, nem mesmo na mulher que o amava, apesar de tudo que ele havia feito para tê-la. Quando Jin Ke descobre que o filho de Su-li é dele e não do rei, ele entra no palácio para tomar o menino, mas cai em uma cilada feita pelo rei, que ignora todos os apelos de Su-li e acaba assassinando-o. Muito triste por perder o homem que um dia amou devido às desconfianças e ciúmes do homem que amava, Su-li parte para o tudo ou nada, afinal, ela não conseguiria mais seguir naquele tipo de vida. Ela era uma excelente artista marcial, então vai enfrentá-lo, mas nunca tinha intenção de matá-lo. Seu objetivo, na verdade, era mostrar para ele, com a própria vida, que o amava e que jamais lhe faria mal, muito ao contrário dele. Por isso, os dois se enfrentam, mas no momento crucial de golpeá-lo, ela inverte sua espada, fazendo com que o cabo e não a lâmina atingisse sua barriga. Ele, ao contrário, foi até o fim, matando-a. Para mim, o final foi ruim. A resposta é sim e não. Foi ruim, pois mesmo ele sendo o vilão da história, eu gostava dele e tinha esperança de que no final ele acreditasse no amor. Foi bom no sentido de que foi coerente com toda a história, né? Com toda a vivência dele, já que ele nunca se redimiu de suas ações. Ele realmente era um tirano, gente. O finalzinho da série, logo após a morte dela, ele dá um grito de desespero, finalmente entendendo o quanto ela o amava e o que ele fizera do amor deles. Eu fico arrepiada só de lembrar.
Eu amo essa série, apesar desse final, porque eu gosto dos protagonistas, os figurinos eram impecáveis e as cenas de espadas e artes marciais eram muito boas. Ou seja, apesar de tudo, eu indico. Nascidos de Novo. Resolvi trazer essa série, pois vejo que ela não é muito falada e quando é, as avaliações não são boas. Acredito eu que justamente pelo final. Esse drama gira em torno de um triângulo amoroso vivido em 2 vidas. Então, quem não é fã de triângulo amoroso já vai logo entortando o nariz, mas calma, fica até o final porque o enredo é bom. O tema principal da série é reencarnação e uma segunda oportunidade de fazer as coisas certas na vida. Hae-un, Cha Hyung-bin e Gong Ji-soo se conhecem em 1980. Nesta vida, o Hyung-bin e a Ha-eun são noivos, enquanto o Gong Ji-soo é um rapaz com um tipo de vida muito lamentável. Desde criança, ele sofre horrores nas mãos do pai, que era um serial killer. E o pobre luta para não trilhar o mesmo caminho do pai, que sempre disse que ele se tornaria como ele um dia. Somado a isso, ele possui uma grande cicatriz no rosto, por isso ele é cabisbaixo, é retraído e o chamam de monstro. Então ele se torna um adulto com a mente nem um pouco saudável, acreditando que jamais alguém poderia amar alguém com a aparência dele. Mas um dia ele conhece a Hae-un e ela mostra compaixão pelo garoto e, coitadinho, ele confunde as coisas e acaba se apaixonando por ela. A Hae-un tinha um problema cardíaco e precisava de um transplante. Motivado por isso e por outras situações, Ji-soo mata uma mulher para fazer com que seu coração servisse para a Hae-un. Lógico, as coisas não dão certo e ele é preso, mas o pior de tudo para o rapaz é que a Hae-un passa a ter muito medo dele. Encurtando a história, os 3 morrem de maneira trágica e reencarnam e cada um ganha uma nova vida, mas com histórias semelhantes que irão outra vez se entrelaçar. O Ji-soo, que era o nosso rapaz sofrido, continua sendo bem esquisito, mais ou menos nessa vida ele pertence a uma família normal. O Hyung-bin, que era um detetive no passado, agora, se eu não me engano, ele é um promotor, não lembro direito. Enfim, ele é da área jurídica e ele continua sendo muito desconfiado, bem intolerante com os criminosos. A Hae-un continua na mesma vibe de boa moça, mas nesta vida, ela e o Hyun-bin não são noivos. Quando eles se conhecem, ele tenta tratá-la com indiferença, mas o fato é que ele sempre está no entorno dela, mesmo sem querer, protegendo-a porque ele a ama nessa vida, assim como a amava na vida passada. Logo depois eles começam a namorar, mas enfim. O Ji-soo encontra a Hae-un e então fica apaixonado por ela imediatamente. Mas como ele era realmente estranho, ele não usa os meios convencionais para conquistá-la, mas age como um verdadeiro perseguidor, o que deixa o Hyun-bin extremamente alerta sobre ele, gerando rapidamente o antagonismo entre os dois nessa nova vida. Nessa segunda fase da série, a trama foca se o Ji-soo é ou não uma boa pessoa, se ele fará ou não mal a Hae-un. Depois de ter todos os mal entendidos esclarecidos, a Hae-un precisa fazer sua escolha. E que escolha difícil, né, minha gente? Na minha visão, o diretor deixou a gente na dúvida até o minuto final. Eu realmente não fazia ideia de quem ela ia escolher. Mas o Ji-soo foi o contemplado. Honestamente, eu não entendi a razão porque muitos não gostaram da escolha dela. Com relação aos atores, bem, eu sou fã dos dois igualmente, por isso não teria a capacidade de escolher. Agora, com relação aos personagens, eu torcia pelo Ji-soo. Primeiro, pelo que ele passou em sua vida anterior. Poxa, foi uma vida sofrida. Eu que tenho um coração de manteiga chorei em algumas partes por causa dele, dos maus tratos que ele sofria. Então eu acho que nessa nova vida ele merecia, assim, viver bem, sabe, viver feliz. Em segundo lugar, eu escolheria porque em sua vida atual ele estava disposto a dar o seu próprio coração para salvar a vida da Hae-un, o que demonstrava que ele não era um louco obcecado por ela, mas ele realmente a amava. A propósito, muito diferente do personagem da série A Mulher do Rei,
que ele a preferia morta a ter de perdê-la. Para mim é uma série maravilhosa, com final desagradável para muitos, não para mim. Mesmo assim, apesar de eu ter shippado certo, fiquei triste no final por causa do Hyung Bin. Acho que o diretor conseguiu deixar o final muito dramático, focando no semblante triste dele em ter perdido a Haeun. Minha intenção, gente, era fazer um top 5, mas o vídeo ia ficar muito longo e vocês não têm ideia do trabalho que dá reunir os vídeos. Então, caso esse vídeo aqui tenha muitas curtidas, eu farei um top 5, porque no universo dos doramas o que não faltam são finais estranhos, trágicos ou polêmicos. Por isso, curta logo esse vídeo se você ainda não fez isso e não se esqueça de se inscrever. Se você já assistiu a uma dessas séries e concorda comigo ou não, deixa embaixo o seu comentário, pois eu vou adorar saber. Tem alguma série que você assistiu e também achou que o final foi de meia boca ou uma porcaria mesmo? Conta também pra gente, afinal, esse espaço aqui é livre para nossa comunidade interagir. Por hoje vamos ficando por aqui, eu vejo você no próximo vídeo. Até breve!